Meus irmãos, continuamos com a nossa série, para a qual eu te chamo então a atenção, a cruz do Rei. Essa é a nossa última série em Marcos, e assim, através dessa série, encerrando então o Evangelho de Marcos, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Em Marcos capítulo 15, abra a sua Bíblia, por favor. É o texto que haveremos de ler a partir do verso 21. A partir do verso 21. Eu quero convidar você a que nos acompanhe. Você que nos acompanha pelas mídias também, onde quer que você esteja, que você aí possa também participar da leitura, quem sabe desconectar daquilo que possa tirar a sua atenção para esse momento de adoração ao Senhor também, de aprendizado da Tua Palavra. Então, Marcos capítulo 15, versos 21 até o versículo 23, portanto, leiamos juntos então. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe uma acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Que Deus nos ajude na aplicação da sua palavra. Meus irmãos, estamos aí caminhando então, já quase finalizando a exposição de Marcos, e falando a respeito dessa nossa última série, né? A cruz do Rei. O Senhor Jesus chegou um momento no seu ministério que Ele torna isso mais claro para os seus discípulos, para os seus seguidores. E o capítulo 8 de Marcos, se você pode voltar lá um pouquinho comigo, por favor, no capítulo 8, versículo 31, já quase transicionando para as lutas que Jesus tem aí, toda a finalização do seu ministério terreno. Então o verso 31 diz assim, no capítulo 8 de Marcos: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Não era segredo, portanto, esta verdade que o Senhor Jesus Cristo já torna ela aqui clara no capítulo 8 de Marcos. Meus irmãos, o ritual da crucificação, de todo esse processo, desde a acusação até a cruz,
não era um ritual que sofria variações, era sempre o mesmo ritual que faziam com aqueles que eram crucificados. O condenado, ele tinha que carregar a sua própria cruz até o lugar da execução. Ele era seguido, ou melhor, ele seguia a um soldado então que era como se fosse o batedor, que carregava então uma placa, onde nessa placa informava o crime que de fato levava à condenação desse culpado. E logo então, quando chegasse a medida que ele fosse então ali crucificado, então era pregado na cruz a causa então da sua crucificação. Mas é interessante que todo esse processo da caminhada da Via Crucis era uma caminhada que eles escolhiam sempre o caminho mais longo. Qual que era o propósito disso? Primeiro, para que aquele que carregasse a cruz pudesse ainda sofrer muito mais durante esse processo. E não apenas isso, para que toda a cidade, por todas as vias por onde então passasse aquele que carregava a cruz, pudesse então ter medo apropriado na cidade, impedindo então que as pessoas caíssem no crime, sabendo de fato o que poderia resultar para a vida delas. E quando chegavam ao local, então, o condenado era pregado na cruz, que agora ela é colocada horizontalmente, pregada na cruz, e naquela cruz então era fixado um pedaço de madeira, que servia como suporte para sustentar os pés, para que de fato aquele que seria pregado, o peso do seu corpo não rasgasse então as suas mãos e ele então caísse da cruz. Isso servia de uma forma de sustentação. Era um pedaço de madeira que eles chamavam de cadeira, para que pudesse então ajudar a sustentação. Assim a cruz então era erguida, colocada no buraco próprio onde tinha sido aberto para isso, e ali o condenado então ficava sofrendo. Segundo os relatos, alguns ficavam sofrendo cerca de uma semana, ali abandonado na cruz, definhando de fome e de sede, de cãibras, um sofrimento estarrecedor, algo que a gente não tem nem como imaginar. Uns, mesmo quando eles sofriam toda aqueles açoites, antes de fazer o caminho da cruz, mesmo ali, quantos enlouqueciam, outros no caminho, na caminhada, e outros inclusive quando estavam já crucificados. A função, e é interessante quando nós olhamos ali, em função de toda a exaustão de Jesus, quando ele caminha então, a via chamada também de via dolorosa, Jesus exausto, já não suportando mais, então soldados romanos tomam alguém que estava mais próximo, para que pudesse então ajudar a carregar a cruz, e esse, que nós chamaríamos de feliz, coube ao Simão Cirineu, conforme o texto nos diz, que era de Cirene, um local, uma cidade da África, e ali então ele foi ajudar a carregar a cruz, e a cruz então foi colocada nos seus ombros. Simão tinha descido para a festa da Páscoa, e quem sabe nem imaginava que naquele dia era um dia para ele tão difícil também. Enquanto contemplava toda esta caminhada da Via Crucis, não sabemos se ele já conhecia de fato ao Senhor Jesus Cristo, mas o fato é que naquele dia ele foi escolhido para esta caminhada, e se diz alguns comentadores, inclusive em função tanto da região onde morava, quanto também da escrita de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, falando a respeito de Rufo, que era um dos seus filhos, e a mãe de Rufo também, que para Paulo era como seu irmão, portanto, nos diz que ali possivelmente seja o caminho da graça para Simão, para que Simão pudesse ter o encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, e a sua família pudesse ser alcançada
quando vê então e contempla a crucificação do Senhor Jesus Cristo, fazendo parte dessa história, carregando também a sua cruz. Segundo um comentador, ele diz que é muito provável que de repente o Evangelho de Marcos seja um evangelho que ele tenha sido escrito originalmente para a igreja em Roma, quando faz referência então a Rufo, como se todos pudessem conhecê-lo, e fazendo referência a ele como um crente saudável, conforme Romanos 16, versículo 13, saudai Rufo, que é notável no Senhor. Aliás, Romanos 16, 13. E também a sua mãe, disse Paulo, que é como uma mãe para mim. Rufo era um crente notável, filho de Simão, possivelmente tenha conhecido de fato a Cristo e tenha tido encontro com Cristo exatamente a partir daquele episódio, de não mais comemorar apenas uma Páscoa, mas experimentar a graça salvadora daquele que era o Cordeiro Pascal. A história nos mostra que a vergonha pela qual Jesus foi exposto ali naquela cruz, ou a vergonha pela qual ele foi exposta, de fato era tamanha, porque ao contrário daquilo que nós encontramos nas pinturas, Jesus na verdade tenha sido crucificado nu. Jesus tenha sido crucificado nu, então a nudez era totalmente exposta, segundo comentadores, para que isso pudesse aumentar ainda a vergonha daqueles que eram crucificados. Os soldados romanos colocaram em Jesus uma capa, que era uma capa de púrpura, ou escarlate, portanto cor vermelha, e isso era sinal de realeza, era um sinal de uma roupa que os imperadores usavam, e ao vesti-lo então os soldados estavam mais uma vez zombando de Jesus, na alegação daquilo que já tinha exalado ali na sua cruz, Rei dos Judeus. Então, meus irmãos, segundo os historiadores, era uma capa curta, uma capa militar. Eles também chamavam essa capa de clâmide, que eles então vestiam o Senhor Jesus Cristo, e essa era a forma então de afrontar e zombar do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, os segredos que os homens deveriam conhecer, de fato, mistérios que só o soberano quis de fato trazer à tona em algum momento da história, ele é encontrado ali na cruz do Senhor Jesus, naquele monte da caveira, no monte do Calvário, ali no Gólgota, onde Cristo então morreu. E eu quero então compartilhar com os irmãos, a partir desta introdução eu quero trazer aqui 3 abordagens nesse texto que temos diante de nós, sob o tema Revelações da Cruz de Cristo. O que a cruz de Cristo nos revela? O que a cruz de Cristo me ensina? O que a cruz de Cristo tem para você e para mim? A primeira coisa que nós abordamos aqui é que a cruz de Cristo, ela revela o grande amor que Ele tem pelo pecador. Revela o grande amor que Ele tem pelo pecador. Do verso 21 ao verso 24, nós encontramos toda essa descrição de todo o sofrimento de Jesus Cristo. Ele foi colocado entre 4 soldados, ou que eles também chamavam de um quartel de soldados. E ali então eles colocavam a cruz sobre Jesus, e como eu já disse anteriormente, aquele que estava à frente é o que carregava então a placa com a causa da execução daquele que estava carregando aquela cruz, uma cruz que pesava aproximadamente 45 quilos, foi então colocada no ombro, aquele ombro dilacerado lá já de Jesus pelas chicotes, por todo aquele sofrimento pelo qual ele passou. Um pregador chamado João Crisóstomo, que viveu aí no século IV, um bom expositor da Escritura, ele disse em algum momento que o
caminhada de Jesus Cristo, a caminhada de Jesus Cristo é como se ela fosse prefigurada na caminhada de Isaac, quando ele iria ser sacrificado pelo seu pai, quando ele mesmo carregava a lenha que serviria então para o seu sacrifício. Kent Hughes, um escritor, falando sobre a cruz, ele diz que a cruz revela de fato o amor de Deus, como nada mais no universo poderia fazê-lo. Devemos, disse ele, tecer apaixonadamente essa verdade nas fibras da nossa consciência para a saúde da nossa alma. Nunca devemos cair, continua ele, na ilusão de pensar que o sofrimento não foi tão grande para ele por causa do fato de ele ser Deus. Ele o fez como um homem entre os homens, em total e exemplar dependência de Deus, diz esse escritor. Meus irmãos, a realidade da cruz nos diz que nós somos amados por Deus. A realidade da cruz nos diz que nós somos amados por Deus. O apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, descreve o amor de Deus como um ato dele vindo ao nosso encontro. Mesmo quando nós estávamos depravados, ele veio nos redimir, nos tirar da nossa condenação. O amor de Deus nunca foi remisso, e com os braços estendidos e mãos marcadas por cicatrizes, na verdade, ele atende a todas as nossas carências, a todas as nossas necessidades, disse Brooking. Eu queria então, à primeira vista, falando desse amor de Deus, para que a gente pudesse pensar. Primeiro, o homem não subiu a Deus, pelo contrário, o amor de Deus, por meio de seu Filho, veio então ao nosso encontro, e desceu para nos abraçar, na nossa mais profunda condição de necessitado. É assim também que o apóstolo João nos registra as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele conversava com Nicodemos, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ele veio ao nosso encontro. O manual de devocionário do século 17, que foi inclusive este manual escrito por Lewis Bailey, chamado de Prática da Piedade, inclusive é um dos livros, segundo os escritores, um dos livros que a esposa de John Bunyan lhe presenteou como um dos dotes de casamento. Abre aspas, e assim nesse devocionário diz: irmãos na fé, a cruz é um lugar onde a sofisticação e o distanciamento emocional não podem existir. Ela exige nossa retribuição apaixonada de amor. E assim ele diz: Deus, eu te amo, eu te amo. Não por esperança do céu para mim, nem por medo de amar ou estar no fogo eterno. Tu, meu Jesus, depois de mim, estendeste os teus braços, morrendo por minha causa, sofreste pregos e lança, rosto zombado e desfigurado, dores incontáveis, suor, preocupação e fardo, sim, e a morte, e isso por mim. E tu pudeste me ver pecando. Então eu, por que não deveria te amar, Jesus, tão apaixonado por mim? E ele continua: não por causa do céu, não para sair do inferno por te amar, não por quaisquer ganhos que eu veja, mas simplesmente porque tu me amaste. Eu te amo e te amarei. E por que devo te amar, Senhor? Então ele conclui no seu devocionário: por seres meu Rei e meu Deus. Amém? Portanto, a pergunta que nós precisávamos fazer é:
como temos correspondido a esse amor incomparável e incompreensível de Deus por nós. A exemplo de Simão, que sem planejar participou daquele momento tão difícil da caminhada do Gólgota. A grande oportunidade que teve de conhecer, quem sabe mais perto, o caminho da graça de Deus. A pergunta que precisamos fazer é como temos agido. As oportunidades que Deus tem nos dado de conhecer cada vez mais a graça do Senhor e nos permitido momentos tão difíceis como enfrentou Simeão. Será se não temos reclamado tanto de oportunidades que Deus nos dá, quem sabe para nos consagrarmos mais ou alcançarmos nossa família, nossos familiares para Cristo? E quem sabe ali foi o caminho da graça para que Simão encontrasse ao Senhor Jesus Cristo. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. É a expressão de uma das canções, há muito tempo que nós cantamos. Há momentos que palavras não resolvem, mas o gesto do Senhor é que fez a grande diferença. A cruz revela o amor que Deus tem por você e por mim. Não é diferente. É porque Ele nos amou. É porque Ele nos amou. Mas a segunda verdade que eu quero explorar aqui no texto, no verso 25 e 26, é que a cruz também nos revela o senhorio de Cristo acima de tudo e de todos. A cruz revela o senhorio de Cristo acima de tudo e de todos. Aqueles que o crucificaram não entendiam de fato o grande amor que Jesus demonstrava naquele momento por aqueles que de fato o Pai lhe tinha dado. Contudo, meus irmãos, eles estavam cientes da inconfundível inscrição, a acusação que havia sido fixada, inclusive, tanto na caminhada, como fixada na cruz, ali no Calvário, quando Marcos então nos registra de forma resumida, Rei dos Judeus, e que na verdade nós vamos encontrar registrado conforme o evangelista João, e ele então, toda a frase ele registra, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, uma frase que estava escrita em grego, em latim e em hebraico, para que todos, de todas as nacionalidades que tinham descido para Jerusalém, para aquela semana da adoração e da Páscoa, pudesse ler e entender o que estava ali escrito. Então isso estava à vista de todos. E os judeus, percebendo, a liderança judaica, percebendo aquilo que ali estava escrito, procurou a Pilatos e disse: não pode, isso não é verdade, não pode ser escrito assim. E Pilatos então reafirma aquilo que ele tinha feito e diz: o que escrevi, escrevi. O que escrevi, escrevi. Mas Pilatos, sem na verdade entender plenamente o que estava ali exarado naquela declaração, ele acabava de afirmar uma verdade para a eternidade, ou desde a eternidade, de que Cristo de fato é Rei, de que Cristo de fato é soberano, de que Cristo de fato é a autoridade maior sobre todas as coisas. E aquela verdade prevaleceria para a eternidade. É o que nós encontramos nas Escrituras, revelando o senhorio de Jesus Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E alguns registros nós encontramos, como por exemplo lá em Mateus capítulo 2, o nascimento de Cristo Jesus, quando os magos vieram do Oriente para adorá-lo como Rei. Onde está o menino Rei dos Judeus? Nós queremos adorá-lo. No início da chamada Semana Santa, as multidões clamavam: bendito o que vem em nome do Senhor, Rei de Israel. Ou mesmo diante de Pilatos, Jesus testemunhou o seu reino quando ele disse que o meu reino não é deste mundo, eu tenho um reino, eu sou rei. Mas também não só isso. Por fim,
conforme João, então o evangelista João nos registra no livro do Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 12 até o versículo 16, e diz que ele virá com um cavalo branco. Em um cavalo branco, aqueles que ainda estiverem presentes verão que seus olhos são como chama de fogo, e sua cabeça há muitos diademas. E os exércitos dos céus, vestidos de linho fino, branco e puro, os seguiam em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele pisará o lagar do vinho da fúria, da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, queridos, a cruz revela o senhorio de Cristo Jesus, a sua soberania acima de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Os líderes religiosos, conforme disse Bruce, ridicularizavam Jesus. Eles não conseguiram aceitar um Messias tão desprovido de poder e autoridade numa visão humana, achando que ele viria restabelecer, na verdade, a nação judaica e livrá-la do poder romano. Mas não entendia que o reino do Senhor era muito mais do que apenas uma ação política e temporária. Eu quero buscar aqui algumas aplicações para a nossa vida, falando da realeza de Cristo Jesus, da sua soberania. A primeira coisa que eu queria que você pensasse, que o senhorio de Cristo, ele precisa de fato ser um senhorio que nós entendemos que ele precisa comandar a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, em todas as circunstâncias. Eu saber que Jesus é Rei, que Ele é que comanda, Ele é que domina, Ele é que precisa coordenar a nossa vida. Não é apenas tê-lo como Salvador da nossa vida, mas como o Senhor, o dono, o governador, aquele que reina e que nós somos súditos, e aquilo que Ele diz a sua palavra, por nós precisa de fato ser obedecido. As palavras de Jesus por meio das Escrituras precisam governar a nossa vida. O autor escrevendo aos Hebreus, quando ele diz que o Senhor nos fala hoje pelo Filho, portanto a sua palavra é a revelação do seu Filho ao nosso coração, e à medida que lemos a Escritura, eu preciso entender que é Cristo falando comigo, e eu preciso obedecê-lo. E a pergunta que eu e você precisamos fazer é o seguinte: como eu tenho me relacionado em casa com os meus pais como filho, em função daquilo que a Escritura me ensina que eu preciso ser como filho obediente, temente aos meus pais, respeitoso? Como é que nós temos sido como pais para os nossos filhos, quanto à educação e ao cuidado, quando a palavra de Deus nos diz: pais, não irriteis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor? Como esse reinado de Cristo, o governo de Cristo administra a minha vida como marido, a sua vida como marido, a sua vida como esposa? Qual é o peso da palavra de Cristo para nós? Qual é o peso da palavra de Cristo Jesus como Rei e Senhor universal no nosso comportamento junto à sociedade, junto ao nosso trabalho, no relacionamento com o nosso próximo, no relacionamento na faculdade, nos desafios das provas, dos trabalhos? Será que Cristo tem sido de fato o Senhor na nossa vida? Será que de fato a Escritura tem sido autoridade na nossa vida, na escolha da esposa, do marido que deve proceder do Senhor? Meus irmãos, se vemos o amor de Deus, deveríamos também ver as suas exigências como um Senhor absoluto sobre as nossas vidas. Ele nos amou, Ele veio ao nosso encontro,
Ele quer, de fato, ser o Senhor da nossa vida e não apenas o Salvador. É o Rei que se levantou na cruz do Calvário para mostrar a sua realeza, o seu governo sobre a sua e sobre a minha vida. A cruz nos revela que Cristo é Senhor e Senhor nosso. Mas em último lugar, meus irmãos, uma última revelação da cruz, daquilo que queremos abordar a partir desse texto nessa noite, é que a cruz também manifesta que o condenado à morte era eu. A cruz revela que o condenado à morte era eu. Éramos nós. A preciosa teologia, que é a teologia da expiação substitutiva, está clara nesse processo da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos condição de nada. Essa era então a nossa condição, condição de todas as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E quando os nossos primeiros pais pecaram, lá no Jardim do Éden, resolveram desobedecer ao Senhor, receberam o castigo, a punição da sua desobediência, conforme o Senhor já tinha lhes prescrito, onde Ele diz, olha, a alma que pecar, ou aquele que pecar, há de morrer, ou morrendo morrerás, é até uma expressão que a língua original nos traz, uma certa, como fosse uma redundância, dando um reforço nisso. Disse para o primeiro casal, se vocês de fato pecarem, vocês vão morrer. A ideia é, morrendo morrerás, vocês haverão de morrer por causa do vosso pecado. E o texto nos mostra que ali naquela cruz, a partir do verso 27, vai dizer que crucificaram ali 2 ladrões junto com o Senhor Jesus Cristo, e cumpre as Escrituras, onde de fato ele foi tratado como se fosse criminoso. O texto nos diz que os que passavam ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e dessa forma insultavam a Jesus, como nós já lemos o texto agora. Jesus era zombado, insultado por aqueles 2, que alguns autores, comentadores dizem que eram classificados como, na verdade, terroristas, e dizendo, você não é o Cristo. Todos os 2 zombaram até certo momento de Cristo Jesus. Todavia a história vai configurando para um outro rumo, quando o texto de Lucas nos informa que ali a graça de Deus mais uma vez se manifesta, a graça de Cristo é exalada naquela cruz do Calvário, mesmo em meio a todo aquele sofrimento, quando então a um momento, um dos ladrões voltam-se para Cristo Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. E então o Senhor Jesus te disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A graça de Deus é manifestada ali. Os 2 homens, o da primeira e o da terceira cruz, tinham um pecado que justificava de fato as suas condenações. Nós sofremos o que os nossos pecados merecem, diz aquele que depois confessa ao Senhor Jesus Cristo, ou clama pela graça do Senhor Jesus Cristo. Suas vidas na verdade eram manchadas pela desobediência, pela maldade, pela perversão, refletindo de fato que eram depravados espiritualmente. E a palavra de Deus nos diz que eles estavam recebendo realmente aquilo que os seus pecados mereciam, conforme a Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte. Mas na cruz do meio, conforme diz o profeta Isaías, no capítulo 53, 7-9, então ali está escrito, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar de seus descendentes?
pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado por causa da transgressão do meu povo, a morte dele foi substitutiva, foi-lhe dado o túmulo com os ímpios, diz o texto, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca, ou conforme outra tradução, nem dolo algum achou em sua boca, ele nada disse. Por que Jesus nada disse naquele momento? Porque os nossos pecados estavam sendo lançados sobre ele, ele tomou sobre si. A justificativa da sua morte na cruz eram os nossos pecados. Os nossos pecados mereciam a punição ali na cruz do Calvário. A Escritura nos diz que deram-lhe de beber vinagre com mirra, ou vinho com mirra, e ele não tomou. Mas por que Jesus não tomou? Por que ele recusou aquilo ali? Normalmente chegava a um certo grau de sofrimento, eles davam a beber aqueles que eram crucificados, esta bebida, para que pudesse entorpecer e aliviar um tanto as suas dores. Mas perguntarias, por que Jesus não recebeu isso? Porque o seu e os meus pecados são tão cruéis, que todo o sofrimento necessário, ou todo sofrimento era necessário, para que de fato pagasse o preço dos nossos pecados. Então em nada se amenizou o seu sofrimento, tão cruéis são os nossos pecados. Os nossos pecados mereciam a cruz, e Jesus Cristo assumiu no seu lugar e no meu lugar. Sarah Calley, uma das autoras de várias letras dos nossos hinos que nós cantamos hoje, esposa de Calley, que foi um dos missionários que vieram para o Brasil, assim ela expressa uma verdade numa das suas canções: o peso do pecado Jesus a si tomou, de Deus a justa ira na cruz provou, pagou por teus pecados, sofreu em teu lugar, por ti, por mim, por todos, e assim nos quis salvar. Perfeito e bom resgate pagou o Salvador, ao derramar seu sangue remiu o pecador, ó redenção suprema, favor celestial, entrada agora temos na casa paternal, pois Deus ergueu da morte o Redentor Jesus, é vivo, ressurreto, o que expirou na cruz, agora entronizado no céu o Salvador, é sempre o mesmo amigo do pobre pecador. A cruz do meio era sua, a cruz do meio era minha, o condenado era eu, era você. E eu quero caminhar para o final e lembrar algumas verdades para nós, revelações da cruz de Cristo. Primeiro vimos que a cruz revela o grande amor de Cristo pelo pecador. É um amor sem amenizar a intensidade da sua dor, por isso ele não aceitou beber aquela bebida que lhe deram. Quão grande é o seu amor por nós e por mim, a pergunta que poderíamos fazer: o que temos feito por Cristo, em relação àquilo que Ele fez por nós? Em segundo, nós vimos que a cruz mostra o senhorio de Cristo, acima de tudo e de todos. Precisamos contemplar Jesus o Rei, as suas exigências, e nos submeter ao seu domínio. É quando eu leio essa palavra e ela tem autoridade para a minha vida. Aqui a verdade de Deus revelada para nós. Não dá para ser um crente que não leia a Bíblia. Não dá para ser um crente assim: eu sou crente e não pega a Bíblia na semana para ler. Não dá para ser um crente assim: eu nunca li essa Bíblia toda.
Quem não quer saber o que Deus quer da sua vida, é como se não quisesse ter responsabilidade filial para com Deus. Meu irmão, conheça a Bíblia. Se você ainda não leu a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Ela é a revelação de Deus para a nossa vida. Ela é a autoridade para a nossa vida. É aqui que nós encontramos o que Cristo quer que eu seja no meu dia a dia, para eu corresponder ao amor que Ele manifestou na cruz do Calvário por mim. Em último lugar, nós vimos que a cruz manifesta que o condenado era eu, hoje absolvido pela graça do Senhor. E um dos poetas que escreveu um dos nossos hinos que nós cantamos, assim ele diz, e expressa de forma poética: meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Redentor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador, tu me guias e me auxilias, e me tornas vencedor. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Cristo, inflama viva chama em meu peito, ó Salvador, pois te adora quem te implora. Vem guiar-me, bom Senhor. Meu querido irmão, Pedro então vai nos lembrar na sua carta, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro 2, verso 24. Mas eu quero dizer para você que nos acompanha nesta oportunidade, você que ainda não entendeu esse amor do Senhor Jesus, sabe que o convite dele continua, porque a sua vida sem Cristo tem o pior fim que você possa imaginar. Não tem uma segunda oportunidade, não tem uma segunda chance. Não é como você fazer um programa ou fazer algo no seu computador e de repente você deletar, ou você, eu quero refazer. Não tem isso não. Você precisa resolver a sua vida hoje, não deixe para amanhã. Você precisa render-se aos pés de Jesus, entender que Ele sofreu, foi porque Ele nos amou, porque Ele te amou, para que Ele pudesse manifestar o seu senhorio sobre a história, mas Ele quer fazê-lo sobre a sua vida também, lembrando que Ele pagou o preço que você deveria pagar. Aquela cruz era minha, era sua, aquela cruz era nossa, e Cristo sumiu por nós. Vamos ficar em pé, por favor, aqueles que puderem. Quero convidar a equipe de música, por favor. Pai querido, Senhor nosso, Deus de misericórdia e de graça, Senhor Deus, aquela cruz, hoje vazia, aquela cruz, onde o teu filho foi pregado, aquela cruz onde o teu filho tomou o nosso lugar, aquela cruz que era destinada para pecadores, e foi ali de fato que os nossos pecados foram lançados todos sobre o teu filho Jesus Cristo. O teu filho não merecia a morte, mas ele tomou o nosso lugar, e aquele merecimento era o nosso. Ó Deus, seja bendito o teu nome, porque tu proveste para nós Cristo Jesus, o teu filho. O Senhor abriu mão do teu único filho, para que ele pudesse tomar o nosso lugar. Ó Deus, seja louvado e bendito o teu nome, por tão grande amor em nosso favor. Ó Deus, a nossa oração também nesta noite, ó Deus, é que nos faça corresponder a este amor de Cristo Jesus, que o Senhor nos faça mais obedientes, mais submissos a Cristo Jesus como Rei e Senhor,
sobre todas as coisas e em todo o tempo. Ó Pai, que o Senhor nos faça nos curvarmos humildemente diante do Senhor, e lembrar que aquela cruz que o Teu Filho, onde o Teu Filho foi executado, era a nossa, e o Senhor a colocou ali para que o Teu Filho carregasse, e hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome por isso. Ó Deus, aqueles corações que porventura ainda estão longe de Jesus, que possam reconhecer o Seu grande amor, entender o convite da graça que ainda continua: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ó Deus, e esse é o convite da graça, e a Tua palavra nos lembra que o dia é hoje e não amanhã. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia de ajustar as contas com o Senhor e não amanhã, porque o amanhã não nos pertence. E portanto, ó Deus, que o Senhor possa incomodar os nossos corações, sejam aqueles que são crentes, ó Deus, a servir ao Senhor com mais intensidade, amando o Senhor e submetendo ao Teu senhorio. Aqueles que ainda estão longe, o Senhor possa convencê-los, ó Deus, e assim eles poderem ser alcançados da Tua graça, e assim, ó Deus, renderem aos Teus pés. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus, amém. Cantemos essa canção enquanto refletimos ainda mais naquilo que acabamos de ver.